Ora viva, seja bem-vindo a mais uma conversa com a Beatriz e hoje eu não sei se acontece com qualquer um de vós aí em casa, mas comigo às vezes acontece. Se eu estiver a falar com um brasileiro, a tendência é querer falar, usar o mesmo sotaque, e ficar a gente. Eu não sei se acontece com todos os angolanos, mas hoje eu estou aqui com o Paulo Eduardo, ele é angolano, mas passou uma boa parte da vida dele no Brasil e, como eu dizia há pouco, ele está já com esse sotaque brasileiro. Mas ele é assim, ele é que vai dizer como é que está o coração dele, como é que está dividido em termos de nacionalidade, ele é que vai nos explicar, mas hoje ele é o meu convidado especial. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Paulo, e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Conversa com a Beatriz. Boa tarde, Beatriz. Muito obrigada por essa oportunidade. E eu quero que fique à vontade, me chamando com Paulo ou Eduardo, entendeu? É a mesma coisa. Eu não sei porque que saiu o Eduardo, porque eu estou habituada a chamar-te Paulo, não é? Isso, Mas saiu o isso. Eduardo primeiro e É, decidi fazer a mudança imediatamente. isso. Paulo, Uhum. acredito que toda a gente que está lá em casa a assistir, já que nós estamos a transmitir em direto, as pessoas devem estar curiosas. O Paulo é angolano ou é brasileiro? Então, eu sou angolano, puramente angolano. Isso, Onde é que nasceu em Angola? isso. Eu nasci em Luanda. Nasci em Luanda, na maternidade Augusto Gangula. Augusto Angola, oh, Isso. boa. O Augusto Gangula fica. A gente conhece, né? Fica aí na. ahm, Quem tem desce para ir para o eixo viário, não isso, é? São Paulo, tem São Paulo, tem. Assim, na verdade, o que acontece, Beatriz, tem muitas, assim, tem muitos lugares em Angola que eu acabei me esquecendo dos nomes. Por quê? Porque acredito eu que, assim, eu me ausentei muito tempo de Angola, depois eu vou trazer entendeu? Esse esclarecimento um pouquinho mais profundo. E assim, quando nós nos ausentamos durante muitos anos fora da nossa pátria, você acaba assim formatando a tua mente, né? Para um outro lugar, por exemplo. Se você me procurar saber de uma cidade em Caxias, eu vou te falar com certeza, entendeu? Eu acho que é compreensível, porque não acontece só contigo, comigo também acontece. Há lugares em que eu, por vezes, tento me lembrar. Eu sei que existe aquele lugar, é ali, mas o nome acaba por nos fugir da mente. Eu acho que é um fenómeno que acontece quando nós estamos longe da terra ou de qualquer um lugar, não é assim? Isso, isso. Mas aí, como eu ia dizendo, né? A minha apresentação, então, eu sou Paulo Eduardo, não é angolano, repito. é, Meus pais, né, o meu pai é Alfredo Eduardo, Esperança Eduarda, e eu tenho mais de 10 irmãos, se vamos dizer. Boa, família grande. Hein? É, família grande, família grande. Eu também tenho a minha família, né, E mas cresceste em Luanda? cresci em Luanda, assim. Ok. E Cresci. quando é que saíste de Luanda? Quando é que decidiste, não, não quero viver mais em Luanda e eu vou à procura de outros horizontes? Então, bom, eu me ausentei de Luanda, de Angola, 2006. 2006, muito tempo mesmo. Exatamente. 2006 que eu comecei a minha jornada para o mundo lá fora. Isso. Aí, assim, eu tomei a decisão, não é? Eu ainda estava saindo da minha juventude, da minha adolescência para a juventude. Da minha adolescência para a juventude. Aí, assim, eu decidi, na verdade, assim, aquilo foi, assim, um toque de Deus. Foi um toque de Deus porque eu passei por uma situação, uma experiência muito, muito triste na vida. Teve um impacto. E essa experiência, não é? Também, Queres falar assim, sobre isso? sim, eu posso falar sobre essa experiência. Essa experiência que eu digo foi o desaparecimento físico da minha mãe. É. É, foi o desaparecimento físico da minha mãe. Aí, é, porque Angola, eu amo Angola. Amo Angola. Angola é um país lindo, é uma nação linda, nação de Deus. É, entretanto, assim, ah, depois do desaparecimento físico da minha mãe, eu não conseguia mais ver assim, aquela alegria. Mudou alguma coisa dentro de Mudou ti? muito, porque eu tinha, assim, eu tinha,
eu tinha uma cidade construída, entendeu? Dentro com o apoio de, não é que assim tipo que eu não amo os meus familiares, meus irmãos, os meus pais, não. Não é isso, mas assim, eu era muito amigo da minha mãe. Nós éramos muito amigos, muito colados. Onde ela ia, eu estava. Nos eventos, nas festas, nas reuniões familiares. Então, eu era a pessoa que sempre acompanhava ela. E a gente conversava muito, entendeu? E ela foi uma senhora de muita oração, orava muito por mim. Orava muito por mim. Então, e foi a minha conselheira também, number one, número um. E assim, E perdê-la tirou do chão. nossa, assim, aquilo, na verdade, eu só sobrevivi porque o Espírito Santo de Deus, a gente acredita em Deus, né? Tem gente Claro, que não acredita em Deus, mas a gente respeita a religião de todos, entendeu? Das isso. pessoas. Foi assim, o Espírito Santo quem me consolou, quem consolou meu coração. Porque o meu coração quebrou em vários pedaços. Então foi uma cura interna. Nossa, só para você ter uma ideia, assim, eu entrei, assim, eu tava passando por um processo de depressão e sem saber, porque eu não tinha um conhecimento profundo disso ainda na época. Mas eu estava a ficar com uma depressão, eu estava me isolando, eu fiquei muito tempo com essa coisa no coração, mas aí as coisas assim, e eu já não estava mais cor, onde, entendeu, né? Existia cor, luz, onde eu não estava vendo isso. Olha, Mas, eu identifico muito contigo uhum, porque, apesar de que em Angola a depressão, eu ainda acredito, não seja considerada uma doença, uma enfermidade, eu diria, mas eu passei por um processo bem parecido com o teu, uhum, eu estava longe do meu marido, dos meus filhos, uhum, e era isso mesmo. Agora que tu acabaste de falar, eu consigo rever-me nesse quadro. Tu não tens fome, vês comida. Tens fome, mas vês comida, não queres comer. certo, Sentes-te doente, mas não sentes dores. uhum, Isolas-te, certo, dormes horas a fio. uhum, E eu aproveito a oportunidade aqui para deixar aqui um alerta a qualquer pessoa que, quando esteja sempre próximo dos seus familiares, dos seus amigos e das pessoas mais próximas, porque só assim tu consegues identificar que alguém está a passar por uma depressão. Porque dificilmente tu vais dizer a alguém: "Olha, estou depressivo". certo. E então, se tu fores para lá e conversares com aquela pessoa e perguntares o que é que se passa, isso pode ser a cura, pode ser o sinal para a cura, não é assim? Exatamente. É tudo isso que você acabou de falar, Beatriz, é tudo isso. E mais ainda, não é? Mas pô, tem mais janelas que a gente consiga, não é que a gente possa abrir, desvendar e trazer, assim, desencadear esse processo depressivo. Porque, não é, mais para frente eu vou até falar, não é, fazer uma outra apresentação de mim mesmo, porque eu tô, assim, quando eu me ausentei de Angola, eu decidi, não é, já tinha terminado o meu ensino médio. Aí eu decidi, assim, viajar para o mundo lá fora. Fui para a África do Sul, fiquei um tempinho lá na África do Sul. Ahn, Aí depois eu retornei a Angola, fiquei um mês em Angola, quase um mês, e fui para o Brasil. É, a intenção, não é o plano original, até não era ficar para o Brasil, era viajar para um outro lugar, mas me identifiquei bastante com o Brasil. Eu amo aquela pátria, amo o Brasil. Brasil, assim, eu tive boas experiências no Brasil. Tanto é que eu fiz as minhas universidades todas lá no Brasil. Falando em universidade, isso era um assunto que eu queria deixar um pouco mais lá para frente, mas falando em universidade, eu sei que formaste-te em diferentes áreas, não é? Certo? Podes falar de uma em especial? Então, eu tive a oportunidade, não é, de me formar como administrador da empresa. Fiz a minha faculdade na Estácio de Sá, não é? É uma universidade muito famosa No Brasil. do Brasil. Eu creio que a Estácio de Sá também é internacional, né? Não está só no Brasil, mas também está em alguns países que,
Entretanto, eu não saberia dizer assim o nome. Eu fiz a minha formação lá, de administração da empresa, e também eu fiz a minha formação, não é? A minha universidade, fiz a parte da teologia, porque eu também sou bacharel em teologia. Eu me formei pela Batista do Sul, não é? Que é uma universidade que tem coligação com a outra universidade, que é a Unigra Rio, também é uma universidade famosa. E também eu fiz a minha pós em psicanálise. Pela, Nossa, Paulo, é. eu tenho aqui à minha frente um monstro, não é? Então vamos lá ver. Teologia, Aham. Administração de empresa, administração de empresas, isso, e psicanálise. psicanálise. Exato. Mas eu sei que não estás a exercer nenhuma dessas áreas. Já vamos falar sobre isso, né? Uhum. Vamos continuar com a tua formação. Como é que foi esse processo todo? Tu saíste de Angola e já tinhas, digamos que, o médio feito e foste fazer a tua licenciatura, é assim, Aham. no Brasil. No Brasil. E começaste por fazer a primeira, Uhum. depois fizeste a segunda Uhum. e não paraste mais. Não parei mais. Quando eu saí de Angola, assim, isso foi em 2005 e 2006. 2005 e 2006, porque 2006 eu saí de Angola. 2006 eu saí de Angola. Na verdade, assim, eu tinha, assim, o meu primeiro alvo, o meu primeiro desejo era me formar na área da saúde, né? Fazer medicina. Eu tinha essa vontade, eu tinha esse desejo, não é? Porque lá em Angola eu também fiz assim, o meu ensino médio, né? Eu fiz saúde, né? Fiz enfermagem. Então, aí eu, com aquele desejo, não, nossa, eu vou dar continuidade, porque eu também amo essa área, não é? Gostava muito dessa área da saúde. Aí eu lembro que eu ia pegar uma bolsa de estudo para Rússia, isso. Porque eu em Angola, eu trabalhei no Ministério da Saúde também. Eu fiz parte do Ministério da Saúde. É, Puxa, como é que pode? Nossa Senhora, uma pessoa só a fazer tanta coisa. Impressionante, não é? assim, exatamente porque eu digo assim, eu digo sempre, as pessoas assim, tipo, eu não perdi muito tempo, entendeu? Eu sempre aproveitava e procurava gerenciar o meu tempo, e assim, buscando alguns conhecimentos. E É assim, É qualquer coisa assim como que quer dizer, o saber não ocupa espaço, né, e certo, sempre que tiveste oportunidade, sempre foste fazendo, 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 exatamente, foste acumulando toda essa sabedoria, não é? exatamente. E agora, todas essas formações, até que ponto é que elas te ajudaram principalmente na tua, vida atual? Então, Até que ponto é que isto te ajudou? isso me ajudou, assim, me ajudou de uma forma fantástica, entendeu? Me ajudou, assim, de uma forma bem considerável, porque eu digo que, assim, a área da administração da empresa, ela me ajudou em função, não é, daquilo que eu sempre busquei, ser um empreendedor. Ser patrão de ti mesmo. Exatamente. Abrir o próprio negócio. E a área da psicanálise, ela me ajudou porque eu consegui controlar as minhas emoções e também ajudar muitas pessoas. Porque eu também sou terapeuta familiar. E exerces esta função também? Claro, eu tive, assim, no Brasil, não é? No Brasil, assim, o mundo do empreendedorismo, na verdade, ele está com a gente já há assim, muito tempo. A gente já vem desenvolver ele assim, há anos. Uhum. Tanto é que no Brasil, não é? Depois da minha formação, a gente oficializou o próprio negócio. Eu me tornei uma pessoa empresária lá no Brasil, porque, assim, eu abri um negócio, abri um escritório, eu tinha o nosso consultório, onde nós fazíamos atendimento e a gente ajudávamos muitas famílias, trabalhavam com palestras e etc. Paulo, falando assim parece ser tudo muito fácil. E nós sabemos que a vida no Brasil não é essa facilidade toda, não é? Claro. Como é que foi para ti, recomeçar no Brasil? Então, então, Beatriz, não foi muito fácil. Não foi fácil. Muita determinação, determinação, entendeu? E assim, abrir mão, por vezes, assim, do teu conforto. Isso é a mais pura verdade. Porque para a gente vencer na vida, nós temos que focar e ter determinação. E buscar ajuda de Deus, acima de tudo. Acima de tudo. Acima de tudo, a ajuda de Deus. Então, quando eu cheguei no Brasil, sem familiares nenhum, eu não conhecia ninguém no Brasil,
né, vamos dizer. Eu lembro que foi eu e mais um irmão amigo. Uhum. Entendeu? Fomos os dois. Chegamos no Brasil, fizemos o vestibular. O vestibular é o. Exatamente, o vestibular é uma preparação. Você tem que fazer um teste, na verdade. É um teste que Uhum. você, lá no Brasil, você é submetido a um teste. Toda pessoa universitária, lá no Brasil, antes de você engajar, não é, na universidade, você tem que fazer um vestibular. O É a vestibular preparação é, para. exatamente um teste. Ok. Não é? Você sai do ensino médio, tá, beleza. Aí eu agora vou fazer a universidade, tá, beleza. Mas antes de eu ir e fazer a inscrição numa universidade, eu tenho que fazer a inscrição para o vestibular. Eu sou submetido a um teste. Esse teste é uma preparação, ou seja, os É que vai caras. determinar qual é a área que você vai seguir Não, não, também? não, não, não é só isso. É Uhum. assim, esse teste, na verdade, é o teste para determinar se você está apto Apto para. para fazer uma universidade, Ok. seja qual for a área. E aquilo é uma peneira, por aquilo que eu ouço dizer. Não, mas é porque tem muita reprovação. Interessante, tem muita reprovação. Muitas pessoas não, assim, não conseguem passar no vestibular, aí tem que fazer novamente. Aí, assim, se o tempo em que as universidades, assim, estão abertas para receber os novos alunos, passar, ou seja, você se for submetido ao vestibular e você não passar, aí você vai ter que esperar entendeu? A outro semestre para você, tem que estudar, lógico, porque é cultura geral, na verdade, o vestibular. Então a gente foi submetido ao vestibular. É interessante que a gente fez até, assim, nós fizemos uma espécie de uma prova. Essa pessoa, irmão, não é? Amigo, irmão mais chegado, né? Um amigo mais chegado que um irmão, vamos dizer. Uhum. Aí eu lembro que a gente não dormiu. Nós não dormimos de noite. Queimaram mesmo as pestanas. Exatamente. E Uhum. ficamos, nossa, mas qual é? Assim, a gente procurava saber em alguns brasileiros lá como é que é, assim, o que sai realmente no vestibular. O que vai sair? Não, aí o pessoal não sai cultura geral, não sei o que tal. A gente ali, aquela semana toda que a gente chegou, porque era a semana já que o vestibular estava aberto, já ia fechar, então a gente não perdeu tempo. Então, assim, era ficar noites, entendeu? Estudando, buscando, lendo e por aí fora. Então, E bom, conseguiram fazer o vestibular. consegui. Mas eu tenho aqui uma curiosidade. Uhum. Apesar de já ter ido ao Brasil, já ter ido ao Rio de Janeiro, mas fiquei por lá apenas uma semana, não Aham. tive tempo suficiente para, pelo menos, ver aquele Brasil que eu vejo nas novelas. Certo. Mas acredito que tu tiveste uma experiência, tens uma experiência maior em relação a mim. Hum, o que eu gostaria de saber, qual é essa relação que existe mesmo entre a favela e o resto digamos, do Brasil? Porque, por aquilo que eu vejo nos filmes e, enfim, é aquela coisa, é aquela violência na favela, aquela coisa, e dá aquele medo de ir Aham. para o Brasil. Certo. Será que é mesmo isso que nós vemos nos filmes ou é apenas, ficção? Então, Beatriz, vamos dizer o seguinte: isso é a dúvida de muita gente. É a dúvida é a pergunta que paira na mente de muitas pessoas. Mas, assim, os anos todos em que eu morei no Brasil, assim, eu nunca tive problemas. E a questão, assim, da favelas, periferias e etc., entendeu? Nós vamos dizer o seguinte: a, a mídia, ela sempre quer um ibope. A mídia quer sempre, entendeu? Assim, cativar as pessoas, porque as pessoas, na verdade, quando elas sentam para poder ver, assim, assistir à televisão, eles querem, assim, eles querem uma notícia que cria um Um impacto, impacto. entendeu? Né? Ou seja, que mexe com a tua adrenalina e que vai te prender lá, entendeu? Então, o que acontece? Assim, é um pequeno cenário, aí o pessoal já engrossa aquilo, entendeu? Engrossa e fica se rebater aquilo a semana toda. Até porque violência existe em qualquer parte do mundo. Isso. Existe em Angola, existe no Brasil, existe em qualquer parte do mundo. Eu Exatamente. acredito que você, talvez, ouvindo o que estás a acabar É, de dizer, acredito que seja estares no lugar errado, na hora errada claro. e talvez fazendo a coisa errada, não é? Exatamente. E até porque eu devo lançar aqui um abraço aos meus irmãos do Brasil. Eu amo o Brasil, foi só uma semana e com certeza, quando tiver a oportunidade, irei ao Brasil novamente. Exatamente, porque o Brasil, assim, o Brasil é uma terra abençoada, né? Como outras nações também são terras abençoadas. E, assim, a violência tem em todos os lugares, aquilo que eu acabei de dizer.
tem em todos os lugares, nós temos o conhecimento disso, só que tem países, ou seja, nações em que a mídia ela está um pouquinho mais acelerada em termos de capturar algumas imagens, lançar algo entendeu, né, na mídia. Então o Brasil assim, a mídia ela corre atrás assim tipo de alguns assuntos mesmo picante, entendeu? Alguns Mas vamos falar aquele negócio, vamos para aquele negócio aí do é, perdeu, perdeu e tal. E isso tá me tirando. não, não, isso tem exatamente essas coisas lá tem. Existe Existe. isso, Uhum, tem favela lá. ok. Tem Mas favela que falando da você favela, Paulo, desculpa por te interromper. Aham, Ah, se tu vives numa favela, uhum, ou melhor, tu chegas no Brasil e estás à procura de um lugar para viver. certo. É claro que vais procurar uma favela porque aí há facilidade em termos de- vamos dizer, de preços e acessibilidade é maior se for numa favela. Mas, e se eu for novo, eu chego lá, o que é que acontece? Eu corro riscos, eu posso chegar lá e simplesmente procurar uma casa para viver. Porque eu acredito que muita gente que quer ir para o Brasil tem essa dúvida, tem medo de ir para a favela tal, para a favela tal, porque acha que vai correr riscos. É, porque o que acontece? Na verdade, assim, Beatriz, o que acontece? Na favela, assim, existe tráfico. Existe tráfico, né? Tem lá traficantes em alguns lugares, algumas favelas. Entretanto, o que acontece? É, tem gente que mora na favela, Aham. mas não se mete, entendeu, Em né, com confusões. confusões. Uhum. Exatamente, não se mete em confusões. Tá lá, é um morador. Ele entra, sai, volta, entendeu, né? Vai, entendeu, né? Vem, sem nenhum problema. Entretanto, Uhum. o que acontece? Tem, assim, tem pessoas e pessoas, né? Vamos dizer. Uhum. Se tu, assim, chegou no Brasil, entendeu? Aí você conseguiu um quarto, não é uma kitnet numa favela, Uhum. com certeza a pessoa te alugou a favela, te alugou a kitnet, entendeu? Você tá ali como morador, você Morador. entra e sai. Normalmente, isso E não você tem problema não nenhum. tem problema nenhum, é só você não se meter com coisa errada, Errada. entendeu? Ok, ok. Bem, então, olha, a dúvida está esclarecida. Você já sabe, afinal, você pode ir para o Brasil, desde que você não faça nada Coisa errado, errada. você vai viver em Respeito. paz. É, respeita. O respeito Exatamente. Todo mundo é a quer. base, não É é? isso É a aí. base de tudo. Mas eu estou aqui, vamos pular um bocadinho. Eu estou um pouco curiosa. Vamos falar da tua transição do Brasil para os Estados Unidos. Bem, olhando para todo esse teu background, né? E de repente estás aqui no Brasil. Como é que começou? De onde é que vem essa decisão? Deixar o Brasil para vir para os Estados Unidos? Bom, então, no Brasil, né, eh, eu, eu mantinha o meu negócio, tinha o meu negócio, como eu disse, que eu tinha um consultório, e, no entanto, eu ajudava muitas famílias na área numa das áreas em que eu me formei, Uhum. que é na área da psicanálise, e, e a gente, assim, tomamos uma decisão, assim, praticamente de repente, não, olha só, Uma decisão familiar. familiar, Ok. é. E eu tenho, assim, eu tô aqui a falar de mim mesmo, mas hoje eu já sou casado. Eu sou É, casado. casado Casado e muito bem casado, muito bem casado, não graças a é? Deus por isso. Graças a Deus por isso. A minha Uhum. família toda, entendeu? O pai de 2 filhos, entendeu? É, E e a a minha esposa esposa, é angolana? não, a minha família é brasileira. É brasileira, É, ok. exatamente. O Brasil tornou-se muito mais lindo por causa dela. E os meus filhos, então, só aumentaram entendeu, né? O O pomar amor de. cresceu. Exatamente, cresceu. E assim, eu sou muito feliz, graças a Deus por isso. Estou muito feliz por isso, porque Deus me concedeu essa oportunidade. Porque a minha esposa, ela sempre, assim, ela está sempre junto comigo, entendeu? Ela também, ela tem, um dia ela vai ter a oportunidade de estar aqui, né, Com conversando com certeza. A vocês. porta está aberta para ela também. Isso, entendeu? Uhum. Então, o que que aconteceu? A gente tomou essa decisão. Não, vamos, assim, uma decisão familiar. Vamos à América, vamos nos Estados Unidos, vamos ficar lá um tempo, vamos ver como é que, entendeu? Como é que funcionam as coisas, Até porque vamos Cristóvão conhecer, Colombo já é, mostrou o caminho, né? mostrou exatamente. Então, vamos, e a gente veio para cá, assim, viemos primeiro, assim, né, turismo, e acabamos nos apaixonando também com essa terra, uma terra abençoada, e assim, E como é que é a vossa vivência aqui? Quando vocês chegaram aqui, qual foi o maior desafio? então, o maior desafio foi o frio.
Ai, mas o frio, Beatriz. Isso é uma história entre tanto. É, realmente. Aliás, Aí, toda a gente passa por esse teste antes de vir aqui. Mas nós, também porque vocês estão a viver em New England e as temperaturas aqui são muito baixas. é, A partir de Boston, Boston a descer, as temperaturas aqui são muito baixas. E toda a gente que decide viver nestas áreas, com certeza, passa por esse teste, não é? é, e não só porque o que acontece, Beatriz, a gente pesquisou bastante antes de Uhum. virmos para cá, né, onde a gente íamos visitar. E assim, o Brasil, assim, em questão de clima, é totalmente diferente daqui. É, é Então, tropical, não é? o Brasil é tropical. É É calor, praia, exatamente, é é. praia, é esse negócio todo. Então, o que acontece? Bom, vamos. Só que assim, a gente já sabia que aqui era frio, mas nós não tínhamos a noção, a ideia de Do quão quanto frio exatamente era. a gente ia Uhum. encontrar. Porque nós viemos, assim, fomos para Flórida, descemos em Flórida, ficamos lá, não é? Um pouquinho. Aí depois pegamos o voo e o voo sairia da Flórida para Boston. Só que como a gente chegou em fevereiro, que Uhum. é a época de frio É que mesmo, aí é que está a fazer mesmo frio a sério. exatamente, aí que estava a fazer o frio. Entretanto, o que aconteceu? Aí os voos de Boston foram cancelados por causa do mau tempo. E nós já tínhamos saído do hotel, já estávamos no aeroporto. Nossa Senhora. Aí eu disse, cara, o que, que a gente vai fazer? Aí a gente ali, nossa, o que, que a gente vai fazer? Aí depois, assim, o rapaz. E o inglês não tava assim Não estava muito lá essas afiado, não. coisas. E como é que foi? Como é que conseguiram se comunicar? O inglês não tava aquelas coisas, não. Uhum. Assim, era o inglês assim, tipo, era o inglês a cambalear. Era cam... Aquele um how are you e tal. Não, mas era o inglês entendeu? Você falava o inglês, mas ao mesmo tempo, entendeu? Você fazia línguas de sinais. Aham. A mímica e aquele Exatamente. como é que se chama? Não é a mistura dos dois? Então, assim, a gente ficava ali, eu tinha que falar e fazer língua de sinais. Eu, Mas cara, deu para se comunicar. deu para se comunicar, Então, é o mais graças a Deus. importante, né? Graças a Deus. E outra coisa, assim, tipo, assim, tinha também um rapaz lá, eu lembro que ele falava espanhol, né? Aham. Aí, mas o Mas essa é a americano. grande vantagem de, por exemplo, passar pela Flórida e outros estados também, em que a comunidade falante da língua espanhola é maior. Aham, Porque aconteceu comigo também quando vim a primeira vez para os Estados Unidos. Eu estava a sair, fiz Luanda, Nova York, Washington, uhum. mas quando cheguei em Nova York, era a primeira vez que chegava naquele aeroporto gigantesco, com sei lá quantos pisos, e tu tens que apanhar o comboio, tens que apanhar o autocarro, e eu com o inglês também assim, igualzinho ao teu, Então, assim, daquele. mas era Então, entretanto, é terrível. Mas, olha, o que me salvou foi o Uhum, facto de eu falar fluentemente espanhol. ok. Então, encontrei-me com um polícia que falava espanhol naquela Espanhol, altura e falei com ele, ele indicou-me e isso salvou-me. Mais ok. uma vez, olha, por favor, aprenda línguas que isso pode lhe Não, salvar. isso é muito É importante. muito Olha importante. só, e não só por isso, o que que acontece? Mesmo em Angola, no Brasil, a minha mente sempre falava, eu falava sempre comigo mesmo que eu tinha que, assim, Uhum. frequentar uma escola de inglês. Frequenta, Mas daí entendeu? é assim, passar da intenção à prática Exatamente. é o Exata, grande problema para é, muita é gente. Foi o exatamente meu isso. também. Então, Aí quando a gente chegou lá, estávamos lá, né, na Flórida, aí o rapaz falou, olha só, Boston está está cancelado. cancelado. Então, Vocês têm duas opções. Ou vocês vão ter que remarcar para um outro dia e voltar no hotel. Falei, não, a gente não pode voltar para o hotel. A vocês gente não, já fizeram o check-out? já tínhamos check-out, já estava tudo ali. E, nossa, falei, rapaz, não, o que, que é isso? E assim, tipo, a gente chegou aqui a primeira vez, a gente trabalhava com real, né? Aí depois a gente começou a trabalhar com dólares. Tem outra situação. E tudo era muito caro. A gente via os 100 Os dólares. 100 dólares a Aí eu fugirem, não é? Quer dizer, você tá com $1.000 no bolso, mas assim, o táxi era. E o rapaz lá do táxi,
que nos tirou do hotel para o O aeroporto, aeroporto. o rapaz nos cobrou mais de $100. Nossa Cara, Senhora. eu olhei no $100, falei, rapaz, que é isso, cara? Esse cara aqui parece que tá E doido. depois tem aquela desvantagem de, às vezes, as pessoas tiram vantagem daquelas pessoas que não conseguem se comunicar. Então ele Isso. só te diz o valor e tu não tens outra opção. Não Vais ter que tem, pagar mesmo, né? tem que pagar. Acabou. Aí depois o rapaz aí, ele conseguiu, olha só, não, tem como ajudar vocês. Aí vocês vão sair daqui, vão pra Filadélfia. Da Filadélfia tem voo pra Para Boston, Boston. entendeu? Aí, Ok. mas pra cá não tem. Falei, não, tudo bem, beleza. Vamos fazer. Vamos embora. Vamos que vamos. Aí a gente saiu de manhã. Olha, nós chegamos lá no hotel, no aeroporto, eram 5 horas. 4 horas e meia, uma coisa assim parecida. Da madrugada. É, aí a gente saiu lá da Flórida, não demoramos muito tempo e fomos para Filadélfia. Filadélfia Filadélfia demoramos o dia inteiro. inteiro. O dia E, inteiro no aeroporto. mas conseguiram vir para Boston? De Boston? Não, não, a gente não conseguiu mais ir para Boston porque não tinha voo para Boston. Da E, Filadélfia já não tinha. ok. A gente chegou lá, já não tinha. Uau. Saímos da Filadélfia quando eram meia-noite. Meia-noite ou 1 hora da madrugada, uma coisa assim parecida. Graças a Deus, assim, tipo, a gente andava um portão para outro, aquele aeroporto é enorme, Parecem grande. cidades, não é? Mas, assim, tipo, ali com eu, a família lá, a gente almoçamos ali, tomamos o café, almoçamos, jantamos lá e íamos dormir no aeroporto. Mas, assim, a gente, assim, na última da hora, aí apareceu alguém, não, olha só, vocês vão para onde? Qual é o vosso destino? Olha só, nós vamos para Portland. Então, vou colocar um negócio para vocês, um voo para vocês que vai diretamente para Portland. Boa. Bora. Aí a gente conseguiu, entendeu? Salvos pelo gongo. Exatamente. Então, assim, a gente chegamos aqui na época do frio, não estava muito bem preparado. Aí, assim, tipo, a gente tomou um frio de manhã. Pela manhã, tomamos um frio terrível. Que eu lembro que eu tava com um papel na mão. Eu não sei, era um documento que estava comigo na mão. Eu não sei, até hoje o documento desapareceu da minha mão, porque eu não Não sentia. consegui. Não, Tu perdes a sim, sensibilidade das perdi a mãos. sensibilidade. Perdi a sensibilidade. Mas, assim, hoje, assim, eu digo que nós fomos bem recebidos aqui, não é, nos Estados Unidos. A minha família também está bem. Né? Sempre tivemos bem, graças a Deus, mas fomos muito bem recebidos. E, assim, a gente sempre continua focando. Ok. E neste momento, qual é a profissão que domina, que tu sentiste assim, bem, eu vou me pegar nisto porque isto é que vai me dar a minha sobrevivência. Então, bom, eu tenho uma mente empreendedora. Tenho uma mente Ainda bem, empreendedora. né? Exatamente. Aí eu, assim, cheguei, eu falei, não, é aqui onde nós vamos viver? Tá, beleza. Aí eu comecei a estudar a cidade. Comecei a estudar a cidade, ver o que a cidade tinha dentro das áreas que eu gosto de Uhum. fazer. Aí eu percebi que aqui no Maine tinha poucas oportunidades, assim, tipo, a gastronomia, né? Tem a gastronomia daqui, entendeu? Os restaurantes. E eu também sou empresário aqui, né? Eu tenho um restaurante aqui no Maine. E Então, diga-se de passagem que a comida é deliciosa. Então, como é que se chama mesmo o restaurante? Eduardo's Brazilian Na- Grill Ed- One. Eduardos? Brazilian Grill One. Então, olha, não hesite. Eu, pelo menos, já experimentei a comida, estava uma delícia. A feijoada, nossa senhora, é de babar, não Muito é? obrigado, muito Então, obrigado. procure pelo restaurante do Paulo e que você não se vai arrepender. Muito obrigado. Então, eu percebi essa oportunidade, porque no Brasil a gente tem diversificações de restaurante, de comida, É gastronomia e da variada, gastronomia né? variada. Internacional. Exatamente. Então, aqui a gente só tinha a opção dos hambúrgueres. Hambúrguer ou fruto do mar. Hambúrguer, fruto do mar. Gente, assim, isso nos deixava doido. Falei, quer saber? Aí eu fiz essa pesquisa, né, nessa área, porque eu também é uma área que, não é, eu também fiz um curso, né, fiz um curso ligado à área, não é, da culinária, lá em Uhum. Angola, porque a minha mãe, ela era uma chefe da cozinha também. Agora estou a perceber de onde é Tá que vem a percebendo? veia, não é? Agora dá para Exatamente. perceber. A- a- Abrindo aqui um parente, Beatriz, a minha mãe, ela, assim,
ela era especializada, era especialista, vamos dizer, em gastronomia. Era uma senhora, assim, que tinha o dom da cozinha. Eu lembro-me, uma vez dessa, vou abrir só rapidinho aqui, vou voltar um pouquinho lá atrás. Uhum, Eu lembro-me que uma vez, eu ainda criança, adolescente, a minha mãe falou comigo, Paulo, vai até na casa de uma tia minha, porque o meu tio, ele caçava. Ele caçava, então eu acho que ele saiu para foi para caça, não é? Lá para os matos, lá fora. Aí ele chegou na cidade e ele trouxe a carne defumada, aquela carne uhum, defumada, né? Da caça. uhum. Aí ela falou para mim, Paulo, vai lá na casa da tia e ela vai te entregar uma encomenda. Aí eu fui para lá, né? Era mais ou menos uns 10 minutos a pé da minha casa até a casa dessa tia minha. Aí eu fui para lá e eu cheguei, ó, tia, a mãe mandou aqui que é para mim pegar uma encomenda. Sim, sim, tá aqui. Aí ela entregou-me aquela peça, né, num saco. Aí eu levei para casa. Só que eu abri aquele negócio, aí eu vi um negócio, assim, um negócio preto, entendeu? Porque a carne defumada, Uhum. entendeu? E assim, e pelos caçadores, ela, assim, ela não fica assim com uma cor, ele fica com aquela cor preta, porque eles fazem aquela defumação na lenha e por aí fora. Aí eu olhei e falei, caraca, que carne feia. Exatamente. Que carne feia. Falei, rapaz, que é isso, cara? Aí, bom, mandaram me buscar, eu vou levar. Aí eu cheguei, entreguei. Eu falei, a minha mãe chamava ela de tia. Falei, ô tia, tá aqui a carne? Eu falei, ô tia, vem cá. Oh, Que uhum. negócio é essa, cara? Que negócio é essa aí? Essa carne tão feia. Aí, a minha mãe ficou rindo. Aí eu falei, é feia? Eu falei, sim, é feio, isso pra quê, tia? Não, calma, 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 você vai querer, eu vou fazer isso pra janta. Aí eu falei, eu não vou comer isso. Não vai comer? Não, tudo bem, se você não comer, beleza. Então Ela você. conseguiu provar o contrário. Exatamente, ela, assim, tudo bem, se você não vai comer, entendeu? Ok, mas eu vou Beleza. preparar. Mas eu vou preparar. Aí depois você se vira, entra na cozinha, porque ela sempre me empurrava pra cozinha. Minha mãe sempre ela dizia assim, ó, Paulo, você tem que aprender a cozinhar. E achas que valeu a pena? Nossa, valeu muito, Muito, não é? muito. Ela ter passado para ti essa experiência Muito, mas muito mesmo, porque ela sempre dizia o seguinte: olha só, Paulo, você tem que aprender a cozinhar e fazer as coisas de casa. para te sentir independente. Exatamente. Quando você amanhã constituir a sua família, você vai poder auxiliar a tua esposa. E estás a conseguir auxiliar a tua esposa? Nossa, com certeza, com certeza, com certeza. É isso que eu digo que assim, eu acho que isso deveria ser assim, tipo, um pensamento de toda a mãe e de todo homem também, entendeu? Assim, buscar, porque na mente do homem ele pensa que é só a mulher que tem que ter o domínio dessas coisas todas. Passar ferro de engomar, minha mãe ensinava a gente, entendeu? E ela, assim, com muito amor e carinho, ela fazia isso. Você, ó, se, ela ia mais fundo, ela falava o seguinte, olha só, se porventura, se a tua esposa ela não souber passar ferro, Você você ensina. ensina. Você tem, Tão você, simples quanto isso. exatamente, tão simples. Se a tua esposa ela não for uma mulher de mão cheia na cozinha, você Você ensina. ensina. Se a tua esposa não souber arrumar ou fazer alguma coisa, você ensina. E é assim que a vida, entendeu, né, vai andando, o contexto familiar. Mas eu Nossa. acho que isso era um princípio, é um princípio em que eu vou dizer, as mães no geral, dos anos que já lá vão, Uhum. tinham esse princípio de ensinar. Não havia distinção de sexo, era ensinar as meninas e os rapazes a tomarem conta da casa, a cuidarem da lida da casa, saberem preparar a sua alimentação, uma forma digamos, deles estarem independentes em termos nessas áreas, para não terem que estar pronto, por exemplo, no teu caso em concreto, foste para o Brasil, chegaste lá, não sofreste, porque assim que tiveste a oportunidade, tiveste
conseguiste preparar as tuas refeições. Mas claro. No meu caso em particular, disseste algo há um tempo atrás, eu não te quis interromper, disseste que querias ir para a Rússia, eu fui para a Rússia, Ok. porque eu tive as mesmas intenções, eu sempre pensei, do outro lado do mundo deve haver alguma coisa que eu preciso de saber o que existe do outro lado do Ok. mundo. Eu fui para a Rússia. E se eu não tivesse preparada Uhum, do jeito que fui, uhum. pela minha mãe, pelas minhas tias, enfim, eu teria sofrido muito. Certo. Porque tu chegas aí, não tens ninguém que faça as coisas por ti e tu sofres. Então, é mais um alerta que eu deixo aqui à juventude, Aham. a juventude que agora acha que, não, eu não preciso de aprender porque eu vou no primeiro restaurante, vou ao primeiro restaurante e compro a minha alimentação. Tu não É, vais ao restaurante todos os dias. Então é exatamente. sempre muito. E depois é muito mais saudável É tu mais. comeres um alimento preparado por ti em Uhum. casa. Vai ao restaurante, sim senhor, ok. Não sou contra isso, eu também vou de vez em É. quando. Mas se tu souberes preparar a tua refeição é sempre melhor, não é assim, Não, mas Paulo? com certeza, assim, tipo, assim, essa ferramenta, isso é uma qualidade, né? E eu acredito, e eu creio que, assim, que todo homem ele deveria buscar isso, entendeu? A pessoa pode não ter o domínio no contexto geral, mas, assim, aprender a fazer ali um omelete, um ovo de manhã, fazer um ovo estrelado, ou passar um bife, alguma coisa assim parecida, ou passar a Diminui ferro. a masculinidade de alguma Não, forma? exatamente, cara, você, assim, na verdade, você só está fazendo, você só está trazendo uma contribuição extra na tua casa, porque hoje, assim, antigamente, a gente via que há anos atrás, no tempo dos nossos bisavós, não é, quando eram, assim, eram os homens que iam para prover o pão e as nossas bisavós ficavam em casa, Para cuidar dos aí filhos, cuidar dos da lida filhos. da casa. Mas hoje não, hoje as coisas já estão um pouquinho, entendendo assim, tipo, os dois são, assim, os dois vão buscar, lógico que o provedor principal é o homem sempre, então não tirando essa responsabilidade, mas é bacana isso, assim, isso me ajudou muito, eu gosto de cozinhar. Até Isso- porque eu acredito que qualquer mulher não, ficaria feliz em um dia saber que "Ai, hoje ele preparou a refeição para mim". Eu acho que ah, qualquer uma fica feliz, não é? Bia, olha só, é assim, eu gosto tanto de cozinhar, que mesmo assim, mesmo lá no Brasil, eu provei fazer assim alguns pratos. Assim, a minha esposa ia trabalhar, eu chegava um pouquinho mais cedo, aí eu fazia um jantar requintado Uhum. em casa, aí eu fazia um bacalhau, alguma coisa assim, aí botava na mesa ali, aí ela chegava, opa, entendeu, né? O negócio estava ali bem preparado. Cara, isso é uma forma, mas assim, tipo, a gente pode no outro dia, assim, trabalhar um pouquinho mais essa área, não é? Porque essa área já diz assim, já nos leva dentro da terapia de família, entendeu, né? Que são ferramentas muito bom. Eu hoje, assim, eu aconselho que para todos os jovens hoje, assim, não fujam, não colocam é, esses afazeres de lado. Não deixam só para as mulheres. Busca, entendeu, né? Hoje até está muito fácil, hoje você consegue encontrar uma receita, não é, na internet, é só você dar uma olhada ali, começa a fazer. Vou abrir até um parênteses aqui. O meu irmão que só sabia fazer um café, ele só fazia, no café não passava. Mas ele assistiu, porque tem um irmão que ele nunca gostava, nunca quis entrar na cozinha, mas hoje ele já faz alguma coisa, entendeu? Mas só para me concluir aquele ponto que eu estava dizendo, daquela carne feia, Uhum. da carne feia da minha mãe, da carne feia que a minha mãe pediu lá para Pois. mim ir pegar. Aí eu cheguei, a minha mãe falou: tá bom, vai ver. Aí, Bia, ela fez o jantar. Nossa. Aí assim, ela fez o jantar, aí a gente colocou a mesa, não é lá, que os pais lá em Angola, não, Uhum. botem, coloquem a mesa. Aí a gente colocou a mesa, pá. Aí vem a tal carne feia, entendeu, né? Mas Carne já não que estava feia. não, Não. exatamente. Aí, assim, eu. Não, porque ela tava no. Não é, tava servida, não é? A minha família sempre se sentou assim na mesa pra gente. A gente sempre fazia a A refeição ao refeição à redor mesa. da mesa. Aí, lá vem a carne. E ela fez aquela carne com dendém. Dendém de. É, Óleo de palma exatamente. óleo Dendém, né? dendém. É, Dendém, aham, aham. exatamente. Olho de palma. Uhum. Ela fez aquilo, fez com quiabo. Nossa senhora, eu já estou com água na boca. Beatriz, assim, ela ficou assim, tipo, a minha mãe, a gente brincava muito. Aí ela, não, Paulo, você vai querer. Eu falei, não, tia, eu acho que eu vou provar sim. Aí então vou colocar, eu vou servir pra você, mas eu vou servir só uns 2 pedaços de carne. Falei, não, tá bom, tudo bem.
Aí eu ainda estava vendo aquela situação, né? Ela colocou no prato. Bia, eu dei a primeira garfada. Nossa, Essa foi a primeira de muitas, não é? nossa. Cara, assim, eu não acreditei. Porque a minha mãe, ela fazia. Ela tinha um dom na cozinha. Ela tinha um dom. Mas era um dom que aquela senhora tinha. Então, assim. Eu acho que isso às vezes está na mão, não é? Porque às vezes tu pões 2 senhoras a prepararem o mesmo prato, com os mesmos ingredientes, mas as comida mas a os pratos vão saber de maneira diferente. Eu acho que é Exatamente. a mão, não é? E a minha mãe falava, isso que você está falando é algo certo. E a minha mãe sempre falava o seguinte, Paulo, a, o segredo da cozinha está aqui Do dentro, coração. no coração. Uhum. Nossa. Paulo, e qual é o prato que tu preferes normalmente preparar no teu restaurante? Então, no meu restaurante, eu churrasco O churrasco. Mas quando se fala de churrasco, ele é completo, não é? completo. Uhum. Então, o churrasco, hoje, assim, no nosso restaurante aqui no Brasil, tivemos a oportunidade de abrirmos Aqui nos Estados Unidos. nos, nos Estados Unidos, obrigado, Brasil. Aí a gente tá falando do Brasil, Brasil, até Brasil porque e a gente tal. falou de churrasco, né? A gente falou Uhum. do churrasco, a mente Já foi. já foi. Então, falando de churrasco, a mente foi no Brasil, entendeu? Uhum. Então, ó, aqui nos Estados Unidos, no nosso restaurante, entendeu? Nós temos, assim, um prato, assim, principal, que é o churrasco. O churrasco que nós preparamos com muito amor e carinho, Que assim, tem o feijão preto, não é? exatamente. Aí temos o quê? Temos a carne de porco Carne de e a porco. costela, e também temos a barriga de porco, não é que nós também Opa! estamos a implementar ela. Nossa, é uma delícia aquilo. Hum. Aí, não, mas a gente tem o quê? Nós temos, a gente, assim, nós prezamos, Depois vem a farofa. A farofa é é, que tem, tem qualquer coisa de tão especial tem, naquilo que eu não consigo entender. não tem um toque especial, tem sempre um toque especial. Tem, não é? E tem que ter sempre um toque especial, entendeu? Porque aí, assim, aquilo que eu estava dizendo, assim, nós, assim, o Eduardo dos Brazilian Grill One, ele preza muito pela qualidade, pela qualidade. Eu confirmo. Porque, assim, Beatriz, você não, assim, você vai ver que todas as vezes que a gente servir uma carne, um churrasco, a gente sempre busca e preza pela qualidade, a carne de primeira. Carne de primeira, tá, beleza. A gente pode não termos, assim, não ter uma picanha daquela outra, porque a picanha aqui é muito difícil você encontrar ela, mas você encontra. Uhum. Porque a picanha tem vários cortes, na É verdade. difícil e é carinha, né? É carinha, exatamente. E também tem vários cortes. Tem outros cortes da picanha que é muito dura, entendeu? Então a gente preza muito pelo corte especial, que é a New York Steak. Esse corte é um corte, assim, tipo, que ela é aproximada à picanha e é uma carne muito suculenta e saborosa. Então, o nosso churrasco, ele sempre é acompanhado com, entendeu, né, com esse corte de carne. E nós também temos o frango temperado, não é? O segredo tem ali a junção de vários temperos que a gente, entendeu, né, Não queres coloca lá deixar e aqui o vamos. segredo ou é mesmo? Não, que não sei, exatamente. A gente, assim, a gente só deixa pros clientes comentarem. Os clientes vão para a rede social e comentam. Falando em clientes, você já tem, a vossa clientela já é grande ou como é que é? E é variada, ou apenas angolanos procuram pela comida brasileira? Então, nós temos, a nossa clientela é variável. Nós temos americanos também. Temos americanos, assim, temos muitos clientes americanos que, se eles são, assim, na verdade, Clientes fiéis, são né? fiéis. Dia antes, eles já fazem a marcação, já mandam a Isso é mensagem, ó, bom, né? eu quero isso, quero aquilo, entendeu? E sempre assim, estão ali fielmente. E torcendo pra gente abrir todos os dias logo, entendeu? Torcendo pra gente abrir todos os dias. E Cara, esta zona estava mesmo a precisar, com certeza. de variedade, porque nós estávamos habituados a ter apenas um certo tempo. Bem, nós confeccionamos a nossa alimentação em casa, mas eu acho que isto, como? E sim, também não há muito tempo, porque a vida aqui é muito dinâmica, é Exatamente. muito acelerada, Muito excelente. e nós não temos muito tempo, e nada melhor que chegar a casa e ligar para Eduardo e dizer: Olha, eu quero um churrasco. E lá vem Ex- aquela combinação de delícias, Exatamente. aquilo tudo. Você não sabe onde é que vai começar, por onde é que acaba. Nossa Senhora, olha, não percam, vão para lá que vocês vão gostar. E assim, e se tu veres uma coisa, Beatriz,
mesmo nas redes sociais, você vai perceber que os clientes, eles estão sempre assim, a porção ela é generosa. E os clientes ainda pedem, não quero mais arroz. Quero um Nossa, pouquinho, quero arroz extra. Porque é o arroz que a gente também faz, assim, a gente tempera tudo, entendeu? É tudo temperado e assim, na medida certa. E assim, e os clientes, eles comentam, e eles falam, nossa, a vossa comida, ela tem uma junção de vários sabores, entendeu? Vários temperos, que isso sabe muito bem. Não é agressivo. A gente coloca, assim, o tempero de família, entendeu? O tempero de de família. família. E assim, Que é e é o segredo. segredo. E hoje, assim, Uhum. a gente está indo. É aquilo que eu digo. Não, mas assim, Beatriz, tem algo que é, assim, interessante. Assim, a gente vai dizer, e como é que foi assim, a tua trajetória de abrir o restaurante aqui? Não foi fácil. Eu sei que não foi, porque. Beatriz, não foi fácil. Uhum. Nós estamos há 2 anos, nós estamos há 2 anos lutando só com a documentação. O Maine é, em particularmente o Maine, entendeu, né? O Orlando, vamos dizer assim, tipo, é um estado que eles são muito rígidos com relação à gastronomia. Nós, Eles são lineares. exatamente. Aqui não há curvas. Não Eles há. gostam que as coisas sejam feitas É, exatamente. do jeito que a lei manda, não é? Isso. A gente percebeu que, assim, nós tivemos que se submeter a vários cursos. Uhum. Alguns cursos, não é cursos ligados a esse mundo da gastronomia aqui, porque são cursos certificados para a gente, para eles começarem a pensar se vão liberar mesmo para a gente. Ok. Entendeu? Então, assim, foi um processo muito caro, mas muito caro. Uhum. A gente fez um investimento, entretanto, um investimento caríssimo. E você Uhum. tem que ter fiscalização. E você tem a fiscalização direto, entendeu? Tem a fiscalização direto e está sempre ali atrás de você, buscando e vendo, assim, acompanhando o processo. Uhum. Por quê, Beatriz? Porque, assim, todo cuidado é pouco. Nós devemos ter bastante cuidado, Uhum. principalmente quando se trata de comida, porque até então, alguns anos atrás, a gente sabe, assim, há 10, 20 ou 30 anos atrás, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem agora, porque nós trabalhamos com proteínas, não é, que é o frango, que é a carne branca, a carne vermelha. E a carne de porco, não é? Também, entendeu? Está inserida nesse contexto e a gente sabe que só o frango é uma proteína que ela tem uma facilidade muito grande de um processo de contaminação. Ok. Entendeu? Então, o processo de preparo dessas proteínas tem que ser com bastante cuidado e você tem que ter o curso, tem que ter o conhecimento e a licença para isso. Pra isso. Porque tu já imaginou, assim, Beatriz, nossa, o cliente come e depois passa mal. E, assim, o É uma main responsabilidade é muito uma grande. responsabilidade muito grande, mas muito grande. Na Eduardos, você não vai encontrar isso, porque nós, assim, nós velamos muito, né, pela qualidade. A qualidade, a gente não abre mão da qualidade. Até uma vez eu estava conversando com alguém, eu falei, olha só, eu posso entregar para o cliente um frango um pouquinho queimado, mas não vou entregar um frango cru. Ele pode, isso é interessante. É interessante por quê? Porque o frango ele pode estar um pouquinho, a pele pode estar um pouquinho queimadinha, mas você retira. Mas o cliente vai conseguir degustar e comer a carne. Uhum. Agora, quando você dá para o cliente um frango cru, você está dando uma doença, uma enfermidade para ele. Ele pode passar por um processo de contaminação. Ele pode ficar doente, entendeu? E assim, uma curiosidade, eu pelo menos eu vou falar como cliente, Uhum. né? Como é que isso acontece lá aí na cozinha? Como é que vocês conseguem programar, por exemplo, preparam o alimento? E se os clientes não vierem? O que é que acontece com aquela comida? Então, o que acontece? Hoje, assim, nós já temos um número de clientes, Uhum. bem assim, um número assim bem considerável. Nós também estamos buscando mais, entendeu? E assim, tipo, cada final de semana que passa, aumenta sempre mais alguns clientes. E também temos os eventos. Então, o que acontece? Nós temos a fase do preparo, não é? A gente tem o tempero e a fase do preparo. Só que as comidas elas são todas armazenadas em um local em que ela estará segura dentro do processo de contaminação. Não tem. Dificilmente, entendeu? Né?
esse processo de Ela contaminação acontece. tem uma refrigeração perfeita, não Tem, é? tem uma Vamos refeição dizer perfeita. exatamente com todas, assim, dentro das ordens, não é, ou seja, dentro da segurança toda, Uhum. entendeu? Ok. Então, Uhum. ah, Co- por favor. podes continuar. Então, o que acontece? Quando o cliente solicita, nós já temos uma quantidade de Produtos. produtos, não é? Que a gente já coloca ele no forno e Paulo, na gostas grelha. das comidas que preparas? Dos pratos que preparas? Como, perdão? Os pratos que preparas, gostas? Comes? Claro, claro, eu sou o primeiro a comer. Primeiro provas. E Sim, como é que provas? É o prato cheio ou só um pouquinho? mas é interessante, essa pergunta é interessante. Uhum. É interessante, o que acontece? Eu estou sempre comendo. Não sei, tu Por- não engordas. Eu estou com inveja. Não, mas, então, mas é aquilo ali, assim, o que acontece? Não, na verdade, assim, tipo, acho que a caminhada, gosto de fazer Ah, gostas de caminhada. fazer caminhada, tá bem. Exatamente. Tem um processo paralelo, ok. E Uhum. a minha filha diz que eu sou gordo. A minha filha diz, vai você é gordo. E Mas, a tua assim, esposa gosta dos pratos que preparas? claro, Bia, olha só, cada dia, cada atividade que a gente faz, Uhum. nós temos vários eventos, né? Eventos a acontecer. Cada prato que a gente prepara, até nós nos surpreendemos. De tão gostosa que fica. Nossa, Ui. até nós. Não, porque o que acontece, Bia? Você vê que assim, hoje, assim, a carne, o churrasco da Eduardo, ele tem um toque especial, ele é perfumado. Nossa senhora, é perfumado, ah? Exatamente isso. Ele tem um Uhum. aroma, entendeu? Que é assim, que sempre que a gente consegue degustar bem do paladar, se, assim, dizendo aqui para os nossos telespectadores, não é? As pessoas que estão nos assistindo, Uhum. não é querendo assim, não é só porque é Eduardo, é a minha empresa, entendeu? Né? É o nosso restaurante, eu estou aqui assim, vamos dizer, a puxar brasas. Mas se não Não. fizeres isso, quem vai fazer? É, Tu é, conheces melhor do que não, ninguém mas o produto que tu vendes, não é? isso. Então, Não, porque tem gente que tá, não, ele tá dizendo porque o negócio, entendeu, a empresa é dele. Não, olha só, não é só porque a empresa é nossa. Porque o que acontece? Hoje, assim, você tem como provar aquilo que você fala, entendeu, né, pelos outros. Entendeu? Porque nós temos feedback. Porque se você for, não é, na Google, pesquisar na Google os reviews, você uhum, vai encontrar os reviews 5 5 estrelas. estrelas. Paulo, Exatamente. existe assim algum chefe famoso que você gostaria por exemplo, de fazer uma parceria? Um chefe famoso que eu gostaria de fazer. Uhum. Não Bom, importa de onde é que seja. então, vamos aqui. Que eu gostaria de fazer uma parceria. Quem é? Hum. Bom, eu não teria assim, eu não diria assim, no momento, acredito eu que assim ainda Um não. ídolo, eu falo assim, um Ah, ídolo que tá uma você tenha. pessoa que eu. Um ídolo. Eu não falo parceria concretamente, é Ah, e assim, um sim, sonho. Ah, eu, por exemplo, eu digo assim: olha, eu gostaria, pô, de, né, exato. trabalhar com fulano. Eu gostaria de entrevistar o LeBron James. Eu gostaria de entrevistar o Cristiano Ronaldo. Aham, aham, Entendeste? tô entendendo. É um sonho. É porque eu sonho alto. Aham, Não importa o que seja, eu sonho alto. E uhum, eu corro atrás. E certo. eu tenho a certeza que um dia eu entrevistarei o Cristiano Ronaldo e o LeBron James também. E, claro, e o Steph Curry. Não vai falhar. Então é isso aí. A pergunta é essa. Então, eu Qual é o hoje, seu sonho? O que é que você gostaria? Quem você gostaria de ter assim à frente? Um chefe. eu hoje, eu acompanho bastante chefes. Acompanho bastante chefes. E esse processo ainda está em estudo para mim. Eu não diria assim, tipo, que não, esse cara, entendeu, né? Eu gostaria um dia de entrevistar ele, saber. Eu ainda não tenho tanto é que, assim, eu já vi, assim, alguns programas, não é? Uhum. Também sobre churrasco mesmo daqui dos Eu Estados também Unidos. acompanho muito e Eu gosto acompanho do muito de ver. Japão. A minha filha gosta de comida japonesa. Uhum. Nossa, gosta muito de comida japonesa. Japão também. Então tem sempre alguns desafios, não é? Que alguns programas que a gente vê, mesmo no Brasil também tem. Então eu estou assim a fazer assim, ainda estou em um estudo, analisando, entendeu? Buscando. Então ainda não tenho assim, não, cara, esse aqui, É o cara, tal. por que eu Uhum. digo isso? Apesar de que eu tenho assim, tipo, tem assim chefes, não é, renomados, não é, que tem estrelas Michelin, entendeu, né? E chefes de grandes restaurantes, mas eu percebi nesse mundo da culinária que, na verdade, assim, é,
a culinária, ele não é assim algo, como é que eu posso dizer? Por exemplo, é o paladar da pessoa. Por exemplo, eu tenho certeza que o churrasco do Eduardo Brazilian Grill One é um churrasco delicioso, porque as pessoas dão esse feedback. Só que tem gente que não gosta de churrasco. Tem gente que não come carne. Tem Uhum. gente que não come carne branca nem carne vermelha, come fruto do mar. Tem gente que só come peixe, porque nós também, entendeu? Então, assim, é algo que eu ainda estou estudando. Ainda não tenho, assim, algo dentro de mim, não. Cara, esse aqui é o cara. Esse aqui, tipo assim, tipo, como outros dizem, né? Esse aqui é o ídolo. Não, esse Ok. aqui... Aham. Não tens ainda assim um ídolo definido. Não, Ok. não tenho, não. Ok, vamos desanuviar um bocadinho. Vamos, Vamos sair um pouco do personagem. vamos. Vamos sair um pouco e tal. Vamos brincar um pouco. Paulo, se tivesses que levar para uma ilha deserta apenas uma pessoa, quem levarias? Se eu tivesse que levar para uma ilha Deserta. deserta, apenas... Paradisíaca, né? Deixa lá enfeitar um pouquinho. Não ias passar fome. Ai, Mas, assim, para uma ilha deserta, quem levarias? Ai, que Há coisas pergunta. na vida em que tu só podes escolher uma. Uma Uma pessoa. pessoa. Uhum. Uma pessoa. Bom, que pergunta, né? Eu sei que é um Mas, bocadinho desafiadora, mas exatamente. Se eu tivesse que. o Paulo já está a suar. O se Paulo eu está a te... suar. Exatamente. Não, estou suando mesmo. Se eu Uhum, tivesse que levar na ilha uma uhum, pessoa apenas. uhum. Pois é, Beatriz. Assim, com toda certeza, assim que você fez a pergunta, na verdade eu já sabia a resposta. Ok, então diz-me lá a resposta. Eu quero a Exatamente. resposta. Isso. Nós vamos entender. Não, não vai ter consequências. Não, a resposta, assim, quem levarias? Pois eu levaria minha esposa. Boa. Levaria. Ok. Outra. Um cantor famoso. Se eu tivesse que levar um cantor Não, não, não. famoso, Um cantor famoso que você gosta, que você acompanhe. um cantor. Angolano, brasileiro, americano, não importa. Bom, um cantor. Gospel, Um cantor. enfim, Um alguém que cantor. você Um cantor admire. famoso. Uhum. Gospel. Bom, um cantor. Um cantor famoso, não importa. Sim, não importa. Uhum. Ah, cantora que eu gosto muito de escutar, por vezes, a música dela é. ah, Ana Paula. Quem? Ana Paula Ana fala da Paula, a brasileira. Né? porque minha esposa gosta. Então, pronto, ok. A influência é direta, não É é? influência direta. Em Angola, não gosta, não acompanha nenhum cantor angolano? Em Angola, Beatriz, assim, tipo, eu já sei. Você também me desculpa, mas eu não Eu sei, saberia já saíste muita de coisa. Angola há muito tempo, tá bem. De Angola eu não saberia assim, muita coisa assim, mas. De Angola quem? Eu nem conheço. Ok, não faz mal. Desculpa. Não faz mal, eu entendo. Eu Eu vou entendo. pesquisar, na próxima vez eu falo. Eu entendo. Uhum. Um sonho. Um sonho. O meu sonho é de dar oportunidade para muitas crianças na Angola que não têm oportunidade. Como farias isso? É, fazendo um projeto social, que na verdade a gente já faz. Um projeto social que dá, que ajuda as crianças é, a alfabetizar elas e a gente também dá lanche para essas crianças. Paulo, Café da manhã. és um homem feliz? Com certeza. Com certeza sou um homem feliz. E o que é que te faz um homem feliz? O que me faz ser um homem feliz é de saber que a minha família está sempre ao meu lado. Isso é a minha maior felicidade. Lógico, Deus, né, e a minha família. Isso é a minha maior felicidade. Eu sempre que uma vez eu comentei com um colega meu, eu digo assim, eu sempre que eu estou ao trabalho e já está chegando a hora de eu ir para casa porque eu largo de muito tarde, ah, o que me deixa mais triste é quando eu chego em casa e encontro os meus filhos estão dormindo. É, realmente. É. Eu quero, assim, mesmo, e isso já desde o Brasil. Porque eu lembro quando eu estava fazendo a faculdade, desculpa, quando eu estava fazendo a faculdade, eu estava fazendo a faculdade de noite. Não é? Tinha uma que eu estava fazendo de manhã, outra que eu estava fazendo de noite. E sempre que eu ia para casa, assim que terminava a faculdade, eu ligava para minha esposa para não deixar nossa filha dormir. Eu tô a vir, não deixa ela dormir não, entendeu? Porque
isso, nossa. É, até porque é compreensível, levando em consideração o facto de teres dito lá no princípio do programa os teus familiares. Aham. E isto que é um hábito que fica marcado na vida de qualquer criança, de qualquer Certo, ser humano, não é? Então eu, com certeza, eu compreendo. isso. Ok. É. Olha, Paulo, foi muito interessante estarmos aqui a conversar, falar um pouco sobre a tua vida, sobre tudo aquilo, sobre a tua trajetória de vida e deixar-nos aqui dicas muito importantes e com certeza nós não paramos por aqui, nós vamos Certo. voltar a conversar, até porque fizeste, especializaste em tanta coisa Isso. e com certeza eu tenho a certeza que todas essas informações, toda essa sabedoria que tu foste acumulando durante o tempo vai ser útil para muita gente lá em casa que acompanha o nosso programa, e porque eu sei que fizeste teologia, fizeste Psicanálise. Psicanálise psicanálise. também, trabalho com terapia familiar, não E é? nós, Questões. nós, nós com certeza vamos querer falar, talvez no próximo programa, eu acredito, sobre terapia familiar. Eu sei que muitas famílias estão desmembradas. Eu não digo só aqui nos Estados Unidos, quer dizer, eu estou a falar concretamente de famílias angolanas, mas famílias desmembradas existem muitas, Sim, cabo-verdianas, santomeses, enfim, moçambicanas. Então, a terapia familiar pode ser a solução para muitas mas famílias. muitas famílias. Então, eu tenho a certeza absoluta que este tema vai ser um dos temas que nós vamos trazer nos próximos tempos e eu estou já bastante ansiosa para isso. Então, muito obrigada por teres vindo aqui ao nosso programa. Deixa-me lá ver, eu estou a receber aqui uma dica aqui da realização, deixa-me lá ver. Oh, ok, não podemos fechar o programa sem te dar a oportunidade. Ainda bem que eu não estou a trabalhar sozinha, tenho aqui uma equipa completa. Eles dão-me sempre uma dica quando eu estou já assim a falhar. Então eu não quero que deixes o programa sem antes deixares aqui uma dica, enfim, uma palavra, alguém especial, qualquer coisa. Fica à vontade, o microfone é todo teu. É. Bom, bom, Beatriz, eu estou muito feliz por estar aqui. Muito feliz, não é, por não é, esse momento que nós conversamos bastante. Muitas coisas a gente tem para falar, mas a gente tem que resumir mesmo por causa do tempo. E aí eu gostaria de falar para, assim, para os telespectadores, não é, para o pessoal lá fora, que, bom, se você tem um projeto, tem um sonho, não desista. Corre atrás. Corre, vai, vai fundo. Só que existe uma diferença muito grande daquela pessoa que tem um projeto e que tem um sonho, mas a pessoa, tem gente que tem um projeto, tem um sonho, mas não quer, assim, ele não sabe como correr e não sabe como dar os primeiros passos. Porque, na verdade, assim, eu já ouvi muitas pessoas, e muitos jovens, a se amaldiçoarem, vamos dizer. Ah, não, não vou conseguir fazer isso. Ou seja, você tem a dúvida. Não, não vou conseguir. Isso é muito difícil. Isso não dá para mim. Eu sempre digo para as pessoas: nós podemos todas as coisas, sim. Nós podemos todas as coisas. Eu uso muito assim uma passagem da Bíblia, não é? Porque eu sou cristão, não é? E a gente, respeitando todas as religiões, não é? Eu digo assim: nós podemos todas as coisas em Deus. Então, se você tem um sonho, corre atrás. Procura sempre fazer o bem. Procura sempre fazer o bem. E vai em frente, vai fundo. Profetiza que você é um vencedor. Profetiza que você vai conseguir. E você vai conseguir. Porque você, quando abre a tua boca para falar, quando você profetiza algo para você mesmo ou para aquilo que você quer alcançar, você libera muitas correntes, você libera muitas portas, você libera muitas, mas muitas portas, não é? Sobre aquilo que esteja tentando impedir com que você não consiga alcançar. Então tenha sempre uma mente positiva, que você vai conseguir. Se os outros conseguem, por que, que nós não conseguimos? Então, positividade acima de tudo. Acima de tudo. Muito obrigada, Paulo.
pela tua presença aqui na conversa com a Beatriz. Então, estaremos juntos nos próximos dias, Tá ok? ótimo, Beatriz. Ok. Obrigado. Valeu. Tamo Ok. juntos. Muito obrigada a si também que esteve aí e nos acompanhou durante essa conversa. Espero que você tenha gostado e espero que você tenha encontrado alguma coisa que lhe interesse. Alguma coisa que lhe interesse, que tenha lhe interessado aqui no programa. Nós falamos de tanta coisa interessante. Falamos da transição da Angola ao Brasil, Brasil, Estados Unidos da América. Falamos de uma vida. E essa é a nossa intenção. Falamos de comida. Oba! Recebi já aqui a dica, comida. Eu fiquei com água na boca. Até depois de terminar o programa, já vou fazer a minha encomenda a Eduardo para ver se eu recebo já o meu jantar e tal. E pronto. E dizer que foi muito interessante ter aqui o Paulo. E há um aspecto que eu, para já ficou na minha mente, é a vontade que ele mostrou aqui de querer sempre saber, saber, aprender, aprender e aprender. Aprender não ocupa espaço. Está certo que nem sempre temos essa oportunidade, mas se você tiver, vá em frente, corra e seja positivo. Já sabe, vá ao YouTube, ponha um like, siga-nos, subscreva-se e acompanhe-nos, que nós vamos continuar a trazer temas muito interessantes. Muito bom dia para si, não importa a hora que você esteja a nos assistir. Então, seja sempre feliz e faça alguém feliz. Até já.